Jornal 24 Horas. Oferecimento Caixa Econômica Federal. Neto de Tancredo vê dificuldades para a consolidação da democracia. Frente Liberal teme o rompimento da Aliança Democrática. No Congresso, milhares de vereadores exigem aumento salarial. Nem da Fiorentina, nem da Ponte Preta. Sócrates ainda está sem time. Pelo terceiro dia consecutivo, um carro-bomba mata dezenas de pessoas no Líbano. Está começando o 24 Horas. O Congresso discute quanto deve ganhar os vereadores. Milhares de vereadores em todo o Brasil foram hoje às galerias da Câmara dos Deputados a assistir à discussão de um projeto que reajusta e modifica o sistema de cálculo de seus salários. Atualmente, a despesa com o pagamento dos salários dos vereadores corresponde a 4% da receita do ano anterior. O deputado Hermes Zanetti, em seu projeto, propõe o mesmo percentual, mas com base na receita prevista para o ano vigente. Vereadores do país todo que estão em Brasília participando de um congresso lotaram as galerias do plenário para lutar pela aprovação do projeto do deputado Hermes Zanetti ainda hoje. Os líderes dos partidos não concordavam com a proposta, mas mesmo assim votaram a urgência do projeto, porque se sentiram pressionados pelas galerias. Aprovada a urgência, o projeto iria entrar em votação. Para impedir a sua aprovação, Pimenta da Veiga, líder do governo, apresentou um substitutivo assinado por ele e pelo líder do PDS, Prisco Viana, que limita os salários dos vereadores ao número de habitantes dos municípios e aos ganhos dos deputados estaduais. O projeto voltou às comissões e será votado no plenário amanhã. Mas como é um projeto de lei complementar, precisará de maioria absoluta de votos favoráveis, o que é muito difícil que se consiga amanhã. Portanto, o provável é que isso fique para a semana que vem. O governo promete preço justo para a produção agrícola. O Conselho Político do Governo discutiu hoje a comercialização da safra. Antes, o presidente José Sarney abriu a segunda Conferência de Ciência e Tecnologia da América Latina e do Caribe. Desde 1965 que a conferência não se realizava. O diretor-geral da Unesco, Amadou Matar, elogiou o comportamento do Brasil no apoio ao desenvolvimento de uma tecnologia própria. O presidente Sarney instalou a conferência com um discurso. O presidente José Sarney foi logo depois se reunir com o Conselho Político no Palácio do Planalto. Entre os assuntos em pauta, a convocação da Constituinte. Mas o assunto mais discutido foi a fixação dos preços mínimos para a safra agrícola do ano que vem. Obtivemos várias informações do presidente e do professor Rosenberg, assessor econômico do presidente, no sentido de que os preços que o governo pretende anunciar serão preços que garantem, pelo menos, o custo da produção. Para Écio Neves, diretor de loterias da Caixa Econômica Federal, a nova república ainda terá que ultrapassar muitos obstáculos para se consolidar como democracia. Segundo ele, até mesmo Tancredo Neves enfrentaria problemas. Eu acredito que o presidente Tancredo Neves também enfrentaria obstáculos na sua caminhada para conquistar a democracia. O presidente Sarney também os encontra, talvez os encontra em maior número que o presidente Tancredo Neves. Por isso mesmo, é importante a união de todos aqueles políticos e todo o povo brasileiro, para que dê a ele a sustentação e dê a ele o respaldo que ele vai necessitar para implementar essas mudanças. Quais as principais mudanças que você destacaria na nova república? Nós já temos conquistas concretas hoje e quem acompanha a cena política do Brasil as comprova. Nós temos já o voto do analfabeto, nós temos hoje já a possibilidade de formação de todo tipo de pensamento dentro de partidos políticos. Há uma flexibilidade grande para a criação desses partidos. Mas o que eu acho que é fundamental, que existe hoje no Brasil, ainda é uma esperança e uma confiança nesse governo e que eu acredito realmente haverá de entregar a nação novamente ao seu povo. O mercado financeiro, o rendimento do dia no overnight nesta terça-feira ficou em 12,40% nos financiamentos em cheques administrativos e em 12,50% na taxa média Selic. A cotação do ouro na Bolsa de Mercadorias de São Paulo alcançou 95.300 cruzeiros nos contratos para entrega efetiva. Já o dólar está custando amanhã no câmbio oficial
6.770 cruzeiros para compra e 6.790 para venda. No câmbio negro, o custo da moeda norte-americana ficou hoje em 9.100 cruzeiros para compra e 9.250 para venda. E as bolsas de valores voltaram a fechar em baixa. Em São Paulo, o índice Bovespa caiu 1,9% em relação ao fechamento do pregão de ontem. As ações mais valorizadas foram Bradesco AN, Brasmotor OP e FNV PPA. Na Bolsa do Rio de Janeiro, a queda do índice foi de 2,4%. As ações mais negociadas no mercado à vista foram Vale do Rio Doce PP, Vale do Rio Doce OP e Banco do Brasil PP. A Frente Liberal teme o rompimento da Aliança Democrática a nível federal. Hoje, a direção do PFL reuniu-se em Brasília com os presidentes de suas comissões estaduais. A reunião avaliou as condições de vitória do partido. A Frente Liberal vai disputar as eleições municipais com 14 candidatos próprios e 8 através de coligações. Apesar das divergências com o PMDB em muitos estados, a orientação é tentar solidificar a Aliança Democrática. O apoio ao ex-presidente Jânio Quadros em São Paulo e que desagrada ao PMDB não foi discutido. A presença dos ministros da Frente Liberal em Palanques ainda não está definida. Eles têm que ser solidários com os seus partidos nos respectivos estados. Essa divergência não pode abalar a estrutura da Aliança Democrática? Em modo algum. A aliança, de fato, é um pacto nacional. E acho que os problemas municipais não devem interferir no pacto nacional. Vamos, naturalmente, cada um dentro das nossas atribuições, evitar que as disputas regionais ou disputas municipais afetem o entendimento mais alto. O líder do PMDB no Senado, Humberto Lucena, deixou hoje o Instituto do Coração em São Paulo, onde permaneceu 47 dias com problemas circulatórios. Outro que deixou o INCOR hoje foi o ex-senador Gilvan Rocha, atual presidente da Central de Medicamentos, e ambos falaram da Nova República. A Nova República continua de pé, procurando cumprir os seus compromissos com a opinião pública, na linha daquela Carta de Princípios da Aliança Democrática, que foi o documento básico para a eleição de Tancredo Neves e José Sarney. Um governo de transição, um governo querendo acertar a todo custo, um governo atônito com esse tumulto administrativo, mas um governo que já deu a primeira demonstração melhor de todas, um governo aberto, um governo que ouve, um governo que respeita o povo. A seguir, roceiros acampam no centro do Rio de Janeiro. Queremos trabalhar. E o povo está todo com fome e nós queremos acabar com a fome no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil aprova o plano de reforma agrária do governo. A OAB, porém, faz algumas sugestões. Uma delas, a de que a reforma seja iniciada pelas áreas onde há conflito de terra. Exatamente nessas áreas onde os conflitos surgem que deve ser aplicado realmente o Estatuto da Terra. Também outra sugestão é a adoção de uma política agrária que seja adicionada à própria reforma agrária. Também a sincronização de todos os órgãos relativos à questão da terra, à administração da terra, que trabalhem coordenadamente. Outra sugestão é a preservação das áreas indígenas, onde habitam as nações indígenas, e a delimitação dessas áreas. Famílias de poceiros estão acampadas no Largo de São Francisco, no Rio, diante da Delegacia Regional do INCRA. Todas foram expulsas das terras que ocupavam na fazenda Boa Esperança, em Nova Iguaçu. Desde domingo, 40 famílias estão acampadas aqui no Largo de São Francisco, em frente ao INCRA, em protesto contra a expulsão. Esses 70 poceiros, dentre eles 20 crianças de 8 meses a 14 anos, estão recolhendo dinheiro para poderem sobreviver. Qual a solução que vocês esperam que o INCRA tome? Que ele desaproprie a terra, porque essa solução está na mão deles, que eles compraram o nosso problema. Queremos trabalhar e o povo está todo com fome e nós queremos acabar com a fome no Brasil. E para acabar com a fome no Brasil tem que haver produção. Enquanto os 2.660 metros de terra da fazenda Boa Esperança não forem desapropriados, os poceiros acampados nessas 8 barracas pretendem ficar aqui no Largo de São Francisco por não terem para onde ir. Protesto dos agricultores em Porto Alegre.
Cerca de 600 trabalhadores rurais estiveram reunidos hoje diante da sede do INCRA, exigindo início imediato da reforma agrária. Do INCRA, eles seguiram em passeata até a Praça do Palácio do Governo, onde cantaram o hino nacional. A manifestação terminou em frente à Superintendência Regional do INAMPS, onde pediram a melhoria da assistência médica ao lavrador. Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Evídio Pinheiro, a marcha realizada hoje vai se repetir até o próximo dia 11 de setembro. Se até lá não houver nenhuma solução, a federação promoverá um acampamento de agricultores em Brasília. Em São Paulo, a ABECAM, a Associação das Empresas de Conservação Ambiental, está realizando palestras sobre o meio ambiente e constituinte. A Associação Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental está promovendo uma série de palestras sobre conservação ambiental, constituinte e o setor de serviços na economia brasileira, respectivamente. Participando dessa primeira palestra está o professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que é titular de Economia na Unicamp. Qual a participação que vão ter as empresas de conservação ambiental na constituinte, Aldo? Pois é, hoje é uma atividade que representa 1 milhão de empregos diretos no Brasil e é a segunda maior empregadora de mão de obra não especializada. Então o que nós estamos buscando, inclusive com essa série de palestras, é buscando a nossa representatividade dentro do papel socioeconômico e aí tentando participar em forma de nossa ajuda, certo? E participando dessas comissões na nova Constituinte. A população, de modo geral, não sabe o que é, não sabe discernir o que é Constituição, o que é Constituinte. Qual o meio mais fácil de se explicar isso à população? Eu diria que é tão muito simples. A Constituinte é uma Assembleia que elabora a Constituição. Ou seja, a Constituição é o produto da Constituinte, é o resultado da Constituinte. Veja a seguir a rotina no Líbano. Outro carro-bomba explode, fazendo novas vítimas. Manifestação contra a ditadura do general Pinochet. Em São Paulo, exilados invadem o consulado do Chile. Não, tranquilo que eu não... Os 7 manifestantes chilenos são exilados políticos e queriam entregar um documento ao cônsul onde manifestavam seu protesto contra o regime do general Pinochet. Em carta à população, eles diziam que a atitude de invadir o consulado significava apoio à mobilização de seus familiares e compatriotas que hoje lutam no Chile pelo fim do exílio. Os exilados políticos permaneceram no consulado do Chile durante 1 hora. Depois, acompanhados do superintendente da Polícia Federal, Romeu Tuma, foram até o DOPS prestar depoimentos. Como, em princípio, se caracterizou a provável tentativa de manter em cárcere privado um funcionário do consulado, pedimos que aqui comparecesse e caracterizasse tudo isso num depoimento que fizeram e o restante ficará na expectativa de qualquer manifestação do cônsul do Chile. O Papa retorna a casa. Após viagem de 12 dias à África, João Paulo II retornou ao Vaticano num voo direto de Casablanca. Nessa cidade marroquina, falando a 10 mil muçulmanos e perante o rei Hassan, o Santo Padre pediu que católicos e muçulmanos se aproximem, esquecendo para sempre suas diferenças. E nos países da África Negra, João Paulo II condenou o controle da natalidade, o divórcio e o aborto. 40 anos após a devastação da guerra, o Japão se mostra como a principal potência eletrônica do mundo. Science exposition are already out of date. Already being steered firmly towards processes. Há mais robôs trabalhando nas indústrias japonesas que em todos os países juntos. Das ruínas da Segunda Grande Guerra, o Japão desenvolveu a segunda principal economia do mundo, aproveitando sobretudo o baixo custo da mão de obra. Antes, os produtos nipônicos eram cópias mal feitas. Hoje, são disputados pela alta qualidade que oferecem. Mas em meio ao grande desenvolvimento, também os hábitos da juventude mudam. Grupos de rapazes e moças dançam o break. Em Tóquio, Osaka, fumam, bebem, tomam refrigerantes ocidentais, absorvendo o típico modo de vida norte-americano, bem diferente dos samurais. Não tem fim a violência e o sofrimento no Líbano. Hoje,
tarde, outro carro-bomba explodiu, desta vez na cidade portuária de Trípoli, fazendo 44 mortos e mais de 100 feridos. Primeiro, um terrorista num carro em movimento atirou uma dinamite contra um prédio. Todos correram para ver. Aí, explodiu em meio à multidão outro carro com 200 quilos de dinamite em seu interior. Foi um atentado pavoroso. Enquanto carros ardiam em chamas nas proximidades, desabava toda a frente de um prédio de 4 andares que abrigava o comissariado de Trípoli. O líder muçulmano sunita, Sheikh Shanan Naji, ficou seriamente ferido. Tudo indica que o atentado foi praticado pela falange cristã. E em Beirute, muçulmanos e cristãos reiniciaram hoje combates sangrentos com 24 mortos. O hospital Barbir, na zona ocidental de Beirute, ficou repleto de feridos. Futebol. Sócrates encerrou hoje sua carreira na Fiorentina. Dirigentes do clube italiano confirmaram isso em Florença. Ranieri Pontello, presidente da Fiorentina, disse que Sócrates pediu para ser vendido à Ponte Preta de Campinas e isso foi realizado. Contudo, Sócrates, na última hora, rejeitou a transação porque a Fiorentina não quis lhe pagar um débito de $450 mil previsto em seu contrato. Esse problema não é nosso. A Fiorentina transferiu Sócrates para a Ponte Preta, reafirmou Ranieri Pontello. E por hora, o doutor está sem clube. O 24 horas volta amanhã. Boa noite. Boa noite. Agora assista a ideia nova. Na descoberta de um antigo túmulo egípcio, revela-se uma maldição que ameaça toda a humanidade. A Mortalha da Múmia. Cartaz desta sexta no cinema, 11h30 da noite. E vem aí, Miss Mundo 85. Inscrições abertas na TVS. Jornal 24 Horas. Oferecimento Caixa Econômica Federal.